Olá, boa noite. Oiê, estou aguardando meu convidado aqui aceitar. Eulália, estou em Santa Catarina, Joinville. Acho que agora vai dar certo. Olá. Tá me Oi, ouvindo ou não? deixa eu ver se eu consigo te ver. Tua câmera tá fechada, Olá. Pedro. Não tá aparecendo? Não.
Alô? Alô? Tá me Ah, ouvindo? agora sim. Vou aumentar o volume aqui? Oi, tá me ouvindo? Sim, bem, bem. Deixa eu aumentar mais um pouquinho. Não tô conseguindo. Ah, até para você aparecer, eu enviei um convite para ligar a tua câmera. Olá. O que acontece é o seguinte, que só tá abrindo pra mim aqui agora com áudio. Mas assim, ó, Eu não estou conseguindo abrir aqui com a imagem. E aí ela não aparece pra mim, aparece só a opção de áudio. Vai ter que aparecer aí, peraí. Deixa eu ver dá aqui. dá uma Tá, olhadinha agora que eu enviei uma solicitação ali. tá ok. Vamos ver se vai aceitar. Tá, sem efeitos. Agora apareceu? Tá me ouvindo? Agora sim. Nossa, tava bem difícil aqui. Tá conseguindo me ouvir? Sim, só tava dando problema aqui no meu fone, mas agora sim. Boa É, o meu também noite. aqui não consegui. Vou ter que ser sem fone mesmo. Eu peço desculpas para quem está já na live já há algum tempo. Estávamos com os problemas técnicos, mas agora já está tudo bem. Então vamos lá, minha amiga terapeuta Regi. Para começarmos, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Quem é você, por favor? Eu, eu ainda estou descobrindo quem eu sou. Todos estamos, todos estamos. Mas vamos lá, fala um pouco do teu trabalho, como que você começou, né, na terapia tântrica, como que você entrou. Faz um resumo aí, o que você puder falar, fique à vontade. Bem, eu conheci a terapia tântrica por acaso. Antes disso, eu estava buscando uma cura pessoal e aí eu entrei no universo das terapias integrativas. Uhum. Conheci o Reiki. Meu fone está falhando. Conheci o Reiki, conheci massagem, cromoterapia, um monte de terapia legal. Sim. E em algum momento eu comecei a questionar sobre o meu relacionamento e a minha sexualidade. Eu percebi que eu não estava satisfeita
A minha queixa era falta de libido. Sim. Tá me ouvindo bem? Sim, estou muito bem. E aí, antes de conhecer o Tantra, eu fui tentando estimular minha libido com as técnicas mais tradicionais, né? Sim. A cromoterapia, o reiki, a aromaterapia. E eu percebi que tinha um pouquinho assim, acendia aquela faísca, sabe? Sim, sim. E em algum momento apareceu assim um anúncio de Tantra e eu morava em Florianópolis Sim. e eu assim eu era bem insegura, né? Há 9 anos atrás eu pesquisei sobre o local e tal e eu pensei assim, eu vou um dia fazer um passeio, vou lá conhecer o espaço. E aí Maravilha. conheci os terapeutas de lá e tal e comecei a frequentar meditações, Sim. meditações assim corporais. Tá por aí? Sim, estou aqui. Pedro! Oi, sumiu? Oi, tô aqui. Sumiu a imagem? Agora sim, voltou. Ah, sim. Então, só travou. Só E travar. aí Tá. eu comecei, Tô te ouvindo. comecei a. Beleza. Eu comecei a fazer esses movimentos corporais, né, que a gente chama de meditação ativa. E Sim, aí, um dia, ia acontecer um curso de massagem tântrica lá naquele espaço. sim. E aí, uma das professoras lá convidou, perguntou se eu gostaria de participar. E aí, eu participei desse primeiro curso, e lá foi o primeiro contato que eu tive, então, com a massagem tântrica, né? Tive Sim. uma aula antes, e Uhum. depois chegou a parte da prática da massagem. Sim, sim, sim. E aí, fiz a massagem pela primeira vez em uma mulher e Uhum. recebi a massagem tântrica também pela primeira vez. Sim, E sim. eu entrei em contato com essa energia que é fora do comum, Sim. que antes eu falei de faísca, agora eu não sei nem o que utilizar de figura aí, Seria mas uma chama. é uma chama, enfim, e muito forte, uma energia muito forte Sim, e me senti muito grata ali por aquele momento, grata, alegre, só emoções boas. sim, sim. E daí depois desse dia eu decidi fazer a formação de terapeuta para trabalhar na área. Eu nem imaginava que eu ia entrar nessa área. E entrar. E você fez a tua formação por onde? Eu fiz primeiro, fiz cursos livres, que aí eu participei desse primeiro, depois fui convidada novamente e Ah, participei de vários, assim. sim. Mas fez pela metamorfose? Você é formada pela metamorfose. Fiz pela metamorfose. Aí lá aconteciam alguns cursos, Sim, mas não eram para terapeutas, eram para as pessoas assim normais, né, sim. que queriam aprender. E aí depois disso eu fui fazer a formação no Metamorfose lá em Itapeva. Que maravilha, que maravilha. Então você já está há quanto tempo já na estrada? Um pouco mais de 8 anos. Uma longa estrada. Muito bem. Mas hoje é assim, hoje você, além da terapia tântrica, quais são as outras terapias que você trabalha? Atualmente, muito estou trabalhando com a massagem relaxante da massoterapia tradicional, Sim, a mesa radiônica, que foi você que me apresentou, né? sim. E barras de axis também, que A é uma barra de técnica axis. integrativa que trabalha com as nossas crenças. Essas são as principais. Sim. E nós, como terapeutas, nós nunca paramos, né? Então é aquela coisa assim, você faz, você faz um curso, mas na sequência você, a cada dia aparece alguma coisa ou algo que te chama para você fazer o outro e é uma sucessão que nunca, internamente a gente sempre cobra que a gente nunca está pronto, né? Então a gente sempre está em busca de algo diferente e vamos lá e vamos incrementar e vamos fazer. O meu caso foi um pouco diferente. Assim, eu não fui em busca, eu iniciei no Tantra, mas não com. Era uma curiosidade, na verdade, em 2019.
Então, em janeiro de 2019, eu tive um contato com uma é, com um vídeo que me mandaram sobre a energia do Tantra. E eu fiquei muito curioso. Falei, eu vou atrás, vou procurar saber o que, que é isso, né? E também fiz o meu primeiro curso livre de Tantra e me encantei. E foi aí que, mesmo assim, eu ainda não tinha as ferramentas todas com relação a conhecimentos de pontos energéticos, conhecimento de corpo, aquela coisa toda, mas me chamou muita atenção. E, além disso, eu terminei esse curso livre e fui em busca de outras ferramentas. E aí, assim, fui procurando saber quem era da área, quem eram os melhores da área, para começar a aprender exatamente as técnicas. E foi aí que eu comecei a ter contato com a yoga, né, praticando em casa. Comecei a praticar yoga porque um dos principais que sempre divulga é o Otávio Leal, né, de Ampren, que o cara é maravilhoso, tem um conhecimento incrível. E em uma live dele ele falava justamente isso: falou, olha, você precisa recarregar as suas baterias de alguma forma. E sim, são duas opções. Uma é você praticar yoga e a outra é você praticar o Tai Chi Chuan. E é justamente as duas ferramentas que eu comecei a utilizar. E a partir daquele momento eu comecei a praticar o Tai Chi Chuan e a yoga, e realmente eu comecei a observar que houve uma mudança muito grande na minha vida. E daí em diante não parei mais, né? E aí em 2021 eu tive a oportunidade de realizar uma atualização do curso com você, né? Que foi ali que a chave, que realmente foi uma chave de virada, e que foi, isso já fazem 4 anos, né, que estamos na luta, na parceria, e foi Parece aí que que faz mais tempo. parece que faz mais tempo, né, mas só 4 anos, mas 4 anos é bastante tempo, né, e realmente foi ali que deu aquela abertura, e hoje eu me vejo, logicamente, também trabalho com outras terapias, mas a terapia tântrica é uma que realmente me pega, e que eu gosto mesmo de estar estudando, de estar seguindo em frente, né, vendo. Boa noite, Cristina, boa noite, obrigado por estar aqui. Então, e hoje é assim, como que, por exemplo, você mencionou há pouco que você iniciou fazendo as meditações ativas lá. Você iniciou fazendo as meditações ativas. E como é hoje, você também no início você faz as meditações ativas ou você tem um outro método de inicia o tratamento? Como que é? No No teu atendimento. atendimento normal, digamos assim, inicial. Só para nós fazermos um apanhado geral para a gente começar a falar dos Se eu detalhes. for atender uma pessoa, né? Isso, exatamente, isso mesmo. Isso mesmo. Alô, travou um pouquinho. Alô, 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 alô. Oi, o que aconteceu? Caiu a linha. Nós estávamos falando, meus amigos, com a. Deixa eu ver. Só um momento, já voltamos. Boa noite, Eulália. Oi, tá me ouvindo? Voltou? Sim, voltou. Eu até mudei a minha internet também para não dar problema. Ah, a Eulália fez uma pergunta. Você é de Cuiabá? Boa noite, Eulália. Eulália, eu sou de Curitiba e a Regideva é de Joinville. Nós, infelizmente, não estamos em Cuiabá. Estamos no outro lado, né, em outro estado. Mas estava falando assim, nos teus atendimentos, como que funciona, como é hoje o princípio do atendimento, como que funciona? O que você usa de ferramenta? Por exemplo, o interagente chega, o que você usa inicialmente para dar aquela relaxada, para a pessoa já começar a entrar no clima? O que você usa?
Primeiro eu percebo, né, se essa pessoa ela tem uma abertura para uma conversa, então eu começo a conversar com ela, pergunto do objetivo do atendimento. Sim. Assim eu já vou percebendo como que ela funciona um pouco, né? Algumas Uhum. pessoas são mais reservadas, contidas, né? Outras elas já conseguem falar e tudo mais. E converso também para fazer com que ela se sinta à vontade, né, para o atendimento. Eu explico como funciona todo o procedimento da massagem, passo a passo. E também falo para ela, né, que se ela não quiser alguma das etapas, ela tem esse direito. Ou mesmo se ela escolher todas as etapas da massagem, se acontecer de estar lá no meio e ela não tá gostando, ela também Uhum. pode pedir para parar, enfim, ou mudar, ou voltar à etapa anterior, né? Sim. É o consentimento, né? Isso, consentimento. E aí depois disso, então, peço para ela se deitar e geralmente eu entro num momento de concentração, coloco a música, muito importante, a música é uma das Uhum. ferramentas, uma música mais relaxante mesmo. Eu fico concentrada e também peço para a pessoa fechar os olhos e respirar profundamente, de forma lenta. E eu começo, antes disso também, eu faço a mentalização dos símbolos do reiki na sala, Sim. para Eu trabalhar a também. energia também. Aham. E aí inicio tocando nos pés da pessoa, né? A massagem tântrica, pelo menos as técnicas de massagem tântrica que eu conheço, todas iniciam com o toque nos pés, para criar uma conexão com a pessoa, né? E também ativar a energia vital dela. Sim. Uhum. E aí, eu aprendi uma técnica com você, que aí você vai saber até explicar melhor, É. que se chama calatonia, que são toques bem leves nas pontas dos dedos dos Uhum. pés. E assim eu inicio o meu atendimento de massagem tântrica. Eu fico ali de 10, 15 a 20 minutos só tocando nos dedos dos pés. Uhum. Eu até vou aproveitar o gancho da calatonia, porque assim, eu vejo que hoje, tanto eu quanto você, somos, eu creio que os únicos terapeutas tântricos que usamos a calatonia como um processo de entrada, né, de entrada para a terapia tântrica. E também eu tenho observado que nos meus atendimentos, quando eu uso a calatonia, no inicialmente eu uso a calatonia, a, um resultado é melhor, está ocorrendo um resultado melhor, né? A pessoa consegue relaxar mais, tem um relaxamento maior, e também a parte energética. A energia da calatonia ela é incrível, que ela dá justamente essa. É a porta de entrada da terapia. Então, isso que eu tenho observado. E como nós somos os únicos, porque eu vejo assim também. Eu não, particularmente, eu não gosto mesmo de usar antes da, da massagem, da terapia tântrica, a meditação ativa. Então, assim, eu preferi optar por usar a calatonia. E eu uso a calatonia justamente porque, primeiro que muitas das pessoas, elas não, a pessoa já chega despreparada, chega nervosa, chega né, desconfiada para ser atendida, chega receosa. E quando você já joga uma meditação ativa, mesmo que tenha essa conversa, esse bate-papo, esse consentimento, a pessoa vai se sentir um pouco desarmada, às vezes dessa forma. E a calatonia ela faz um acolhimento, né? Como é um toque nos pés, aquela coisa muito básica, faz esse acolhimento e traz a pessoa para o centro dela, pro centro dela. Então eu até para quem não conhece, né, vou apresentar aqui são os pontos da calatonia que nós trabalhamos na ponta dos dedos dos pés, com os toques, não sei se estão conseguindo visualizar, mas essa é a calatonia. E a calatonia. Mas vamos falar um pouco mais sobre as nossas sessões de massagem. E assim, hoje os
os cursos, como é que estão os cursos livres, os cursos VIPs? Poderia falar um pouco sobre? Ah, assim, em que sentido? Não é assim. Hoje nós. Então eu vou rebobinar a pergunta. Rebobinar. É, quando nós começamos a nossa parceria 4 anos atrás, nós tivemos assim uma sintonia bacana e temos até hoje, que nós começamos a fazermos, a colocarmos os cursos VIPs. Né, e estamos tendo um ótimo sucesso com relação a isso. Então, assim, os cursos que eu e você, né, levamos de forma VIP, nós levamos de forma individual, então para eles ou elas, né, que queiram fazer o curso, e também para os casais. Então, eu gostaria que você desse uma explanada assim, como que pode acontecer o curso para casal, vamos supor. De que forma que pode acontecer, como é. O casal e já assim de cara. Já, já de cara, já de cara. Se os dois estiverem dispostos, né, a vir para um espaço presencial para aprender a massagem, eu costumo passar as orientações de forma verbal Sim. e também por gestos para que o casal aplique a massagem um no outro, né? Para que não precise que a gente toque no corpo deles e tudo mais, porque tem pessoas que têm as suas próprias crenças, né? Exatamente. E aí é uma forma de respeitar, né? Sim. O casal. E aí, geralmente, o primeiro vai aprender e o outro vai receber. E ali vai ficar um tempo de Uhum. 2 ou 3 horas e depois muda, né? Muito Quem bom. estava aprendendo deita Uhum. e recebe a massagem. Uhum. E nós, né, como professores, ficamos ali do lado para tirar as dúvidas, para Orientar. orientar e fazer os gestos ali, né? Uhum. Sim, muito bom. Mais ou menos assim como funciona. Muito bem. Então é assim, eu até coloquei o título da live, porque, né, a nossa divulgação foi porque entre aspas, não preciso da massagem tântrica, né? Da terapia tântrica, na verdade. E assim, hoje nós sabemos que a base do Neotantra, não seria a base, mas a maior procura das pessoas é justamente a parte de melhorar, melhorar a sexualidade. E assim, quais são o que você, no teu dia a dia, né? O que as pessoas podem ganhar além da parte de sexualidade, o que você acha que elas podem ganhar ao receber uma terapia tântrica? Ou seja, o que benefício que ela vai ter? Seria apenas na área sexual ou não? O que você acha? Não, a massagem ela trabalha como um todo. Mesmo se uma pessoa vem para o atendimento e ela não quer trabalhar a energia sexual dela, mas ela quer, por exemplo, trabalhar a autoestima, a autoconfiança, ela pode receber isso através da massagem, porque é tocado o corpo e são feitas liberações, né, de crenças, vergonhas, medos que essa pessoa tem, né, ali. Durante a massagem acontece isso Uhum. e a energia dela também vai mudando, ela vai ficando mais magnética, Uhum. né? Essa energia sexual que a gente chama, sexual, vital, ela vai aflorando, né? Com o tempo, se a pessoa se permite receber mais massagens, isso pode influenciar também na comunicação. Às vezes ela é uma pessoa assim mais introvertida, como eu era, Uhum. e ela começa a desenvolver essa comunicação. Isso também é muito legal. Sim, Vamos ver o que mais, assim. essa, O essa, que, que você essa tem de exemplo? essa abertura. Eu vejo assim, também exatamente justamente isso, trabalhar a autoestima, a pessoa que consegue encontrar pontos de referência, e eu vejo assim que a massagem tântrica ou a terapia tântrica, ele dá uma ferramenta para você receber mais insights e tomar decisões que
muitas vezes faltava apenas uma virada de chave. Então eu tenho nos atendimentos, nos pós-atendimentos, justamente acontece isso. Acontece uma virada de chave e a partir daquele momento, logicamente, a pessoa fala assim, não, mas eu não senti nada, vai para casa, né? E dali 3 dias ela tomou uma decisão. Dali 3 dias ela conseguiu encontrar uma resposta para algo que ela estava se perguntando há muito tempo. Então, essa energia, além disso também, com relação à parte profissional, né? As pessoas recebem toda essa energia e muitas vezes conseguem direcionar essa carga energética para a parte profissional, para desenvolver um projeto, para que consiga colocar em prática um objetivo. Então eu vejo que é isso também. Aí nós saímos um pouco da questão só sexual e realmente vale para a vida toda, vale para o que a gente consegue colocar no nosso dia a dia, uma forma prática de nós colocarmos no dia a dia. Logicamente que através da terapia tântrica nós também trabalhamos questões ligadas à sexualidade, né? Porque nós estamos lidando com o corpo e eu vejo assim também que é um caminho, a terapia tântrica é um caminho para o autoconhecimento, para o autoconhecimento. Eu tenho observado assim que muitas e muitas pessoas estão desconectadas do corpo, desconectadas de pensamento, desconectadas. E a terapia tântrica, eu sempre falo no meu pré-atendimento, quando estou fazendo, e assim, a terapia tântrica é foco, mas não é foco de você ficar ali, né, desligado do mundo, não. É um foco em você. É aquela de você começar a prestar atenção nos mínimos detalhes da tua vida, vivendo de forma presente. Então, eu vejo dessa forma que um dos principais benefícios e ganhos que a gente tem é você começar a estar focado, de você começar a observar, nossa, realmente a comida que eu estou comendo tem esse sabor. Realmente, nossa, essa música que estou ouvindo agora, o som dela é maravilhoso. Então, isso acontece de uma forma depois que a pessoa começa, é como você falou, a primeira, segunda sessão, a pessoa já começa a ter mais informações do que está acontecendo ao seu redor. Porque hoje nós estamos nós que eu falo de uma forma geral, nós vivíamos olhando diretamente para o nosso aparelho celular, né? E ficamos ali, só ali, e os detalhes que estão acontecendo ao nosso redor, nós deixamos passar. E a partir do momento que você começa a receber essa informação de estar em contato com o teu corpo, com a tua mente, com o teu espírito, com um só, realmente você começa a observar que existe vida além né, de você estar ali olhando para baixo. Existe uma vida inteira para você aproveitar. E aí é assim. E com relação... Vou fazer mais uma pergunta agora. Assim, deixa eu ver aqui. Existe, por exemplo, tem, né, claro, mas o que nós ativamos durante uma sessão de massagem tântrica? O que nós ativamos? É uma energia prana, mas o que? Onde que está essa energia prana? Vou pegar você aqui. Para você ter uma ideia, olha aqui, ó. Olha isso. Nos chakras. Exatamente. Os nossos chakras. Então, é assim, quando eu comecei, eu vou falar um pouco, quando eu comecei no primeiro curso que eu fiz, eu não tinha ideia nenhuma de que existiam os chakras, né, os centros de força, e não sabia que essa energia, ela seguiria um caminho, digamos assim, né? Que a energia seria despertada e ela seguiria o caminho do chakra básico até o chakra coronário. Eu vejo que hoje eu tenho a absoluta certeza que isso ocorre e já experienciei, né, quando a gente recebe também a mensagem, você tem essa percepção que realmente está subindo. Mas, assim, o interagente chega para você hoje sem ter essa noção de energia e depois que ele recebe
a uma terapia, o que ele fala? Se ele fala assim, ó, realmente eu senti a minha energia subiu, deixou de subir, o que ele passa para você? As pessoas elas começam a se conectar com o corpo. Algumas pessoas elas falam que elas estão sentindo a energia circular no corpo. Cada um vai ter uma linguagem. Por exemplo, foi essa semana que a pessoa, quando eu estava tocando nos pés, ela falou assim: Nossa, eu tô sentindo a minha circulação sanguínea ativar. Uhum, E tem pessoas que elas sentem arrepio, tem pessoas que sentem uma leve eletricidade, assim, né? Que a gente uhum, faz um toque bem uhum, leve. E algumas outras pessoas, elas têm até uma energia que vem com tanta força que o corpo delas começa a se movimentar e não tem como dizer que isso não está acontecendo, sabe? uhum, E elas até ficam muito surpresas. uhum. Porque cada um tem uma expectativa quando vem para a massagem Sim, e sim. sempre acaba se surpreendendo com as sensações ali. Uhum. É isso que eu iria comentar com você. Que normalmente, assim, logicamente que cada pessoa, cada mente é uma mente, né? As pessoas, os homens vêm com uma expectativa, né? Entre aspas, e pensando que é uma coisa e é totalmente outra, mas, assim, as pessoas já vêm com uma pré-orientação de, vai acontecer X, Y, Z. E como você disse, cada pessoa, cada corpo, ela vai ter um, um desenrolar, né? Cada pessoa vai ter um caminho a seguir, né? É, eu certa vez estava atendendo uma cliente e quando eu estava atendendo, no lugar, porque nós como terapeutas, nós sentimos um calor incrível, não é? Quando nós estamos atendendo, é um calor assim, é muito, muito, muito forte mesmo. E mas a pessoa estava, inclusive estava 27 graus, 26, 27 graus, estava um dia bem quente. E na metade do atendimento, ela começou a tremer, a sentir um tremor como se estivesse tendo febre. E foi um dos primeiros atendimentos que eu fiz. E no momento eu fiquei assim, eu falei, nossa, o que está acontecendo, né? Até fiquei preocupado, porque eu falei, será que está acontecendo alguma coisa? Mas, assim, foram por apenas alguns minutos. Realmente a pessoa estava em tremor, assim, e o corpo dela estava quente. Mas ela era interno, era algo interno. E aí, posteriormente, com os estudos, verificando o que estava acontecendo, conversando com ela, era justamente o corpo dela respondendo. Ou seja, existia lá no seu corpo uma informação que ela precisava ser eliminada ou precisava ser jogada para fora, e foi essa forma que o corpo dela encontrou, que é justamente os calafrios, que ela sentiu muito frio, mas depois tudo se normalizou. Então é assim, quando nós começamos a fazer a terapia tântrica, a massagem tântrica, nós começamos pelos pés, como você falou. Para quê? Para que a energia ela parta, ela saia do mais denso para o mais sutil, né? Então assim ela vai sair do chakra básico, dos pés, da parte e vai sutilizando, vai refinando, vai subindo. E é assim, aí nós vamos encaminhando, carregando essa energia de acordo com cada chakra. Então, queira ou não queira, eu sempre falo assim: nós, todos nós, temos os nossos 7 chakras: chakra básico, chakra Swadhisthana, é o chakra Muladhara, que é o básico, o chakra Swadhisthana, sexual geniturinário, o chakra Manipura, chakra umbilical gastrointestinal, chakra Anahata, que é o cardiorrespiratório, chakra Vishuddha laríngeo, chakra Ajna, que é o frontal, e o Sarasara, que é o chakra coronário. Então, a energia, quando nós começamos a fazer a terapia, nós levamos a energia dos pés, passando pelos chakras, iniciando pelo chakra básico, e encaminhando essa energia para em direção ao chakra coronário, para que ocorra, né, no tantra tradicional, que é a iluminação, né? Que é a iluminação, que é você ter um contato com a energia primordial, ter um contato com a tua centelha divina, né? Ter um contato mais refinado.
até mesmo com a espiritualidade. Então é assim, aí vemos que essa energia ela é carregada, então no início, um dos primeiros, né, não acreditava, não conhecia, e hoje realmente eu tenho plena certeza que ocorre que nós trabalhamos, ativamos essa energia tântrica, é a energia prana, né, o principal, e nós fazemos que, como nós como ponte, nós somos apenas uma ponte para ativar esse processo energético, e a pessoa recebe essa carga, né, enche o copo de energia para levar para casa para o dia a dia, para as suas tarefas, para a sua vida, para o seu autoconhecimento. Eu vejo dessa forma. Tua vez de perguntar. Vai Hum, perguntando. eu ia até fazer um comentário, né? Ah, existe só essa forma de acessar essa energia prana? Não, existem outras maneiras também, né? Sim, Com prática de yoga, com sim. movimentação corporal, até com uma respiração. Se você estiver concentrado, respirando, você consegue acessar isso, né? E também depende muito de como que estão os seus centros de energia, os seus chakras, né? Se eles estão bloqueados, vai ser um pouquinho mais difícil. E aí Uhum, talvez você precise de terapeutas como sim, nós, né? exatamente. E depois que acontece um certo desbloqueio, você consegue fazer isso sozinho também, que aí é bem, bem interessante, bem Ele já legal. está ativado e desbloqueado para virar a chave a qualquer momento. Então, eu vejo, eu hoje nos meus atendimentos, eu sempre faço um levantamento energético antes de dar início. Sempre faço o levantamento energético. Aí eu uso o pêndulo, né? Eu uso o meu pêndulo. Você comprou o seu também, né? Sim, Então eu uso o pêndulo para fazer uma leitura energética. E através dessa leitura energética, queira ou não queira, acredite ou não, é possível nós verificarmos como está esses centros de energia, de que forma que eles estão, se eles estão bloqueados ou não. O que eu observei, fiz vários levantamentos em todos os meus atendimentos, que já na calatonia, quando nós iniciamos a fazer a calatonia antes da terapia tântrica, antes da massagem, esses centros de energia eles já são desbloqueados. Ele já tem essa liberação e é muito mais fácil para que aí até mesmo durante a sensitive, que é os toques sutis na pele, a pessoa já começa a acessar essa energia de uma forma bem intensa. Uma forma intensa. Por quê? Porque ocorreu justamente esse desbloqueio. Né? E é assim, é a prática mesmo. É você, depois de ter desbloqueado, eu vou para casa, posso fazer uma sessão de respiração, né, uma respiração orientada, com meditação, para que eu me mantenha sempre nesse ritmo, me mantenha sempre em alfa, digamos assim, não. bons pensamentos, né? Exatamente, bons pensamentos, até depende do dia, logicamente que a gente, né, às vezes come na rua, almoça e tal, aquela coisa, mas assim, uma alimentação bacana para você manter sempre a tua energia de uma forma mais equilibrada. E é assim, ao despertar, através da terapia da massagem tântrica, ocorre que esses chakras já estão preparados e prontos para começar dali em diante a sempre serem ativados. Sempre serem ativados. É o que eu vejo e acredito. E o que você acha assim? Por exemplo, hoje na terapia tântrica, a massagem em si, massagem tântrica, ela consegue encontrar e desbloquear algum trauma que tem no corpo? O que você acha? Sim, Sim. Muito bem. Muito bem. Oi. posso falar por experiência própria. Aham. Algumas coisas a gente consegue até explicar o que é o trauma, né? Quando Sim. a gente está recebendo a massagem, porque todos nós passamos por algumas coisas, né? E não precisa ser um trauma sexual, por exemplo, né? Pode ter sido algo que você vivenciou lá na infância, que você teve que, por exemplo, segurar um choro, ficar Uhum. calado, Sim. não poderia expressar aquela emoção ali naquele momento. E Uhum. isso vai somatizando no corpo, fica registrado. E você Sim. cresce e pensa que tá tudo bem, mas o teu corpo ele tá bloqueado ali naquele sentido,
né? Uhum. E Uhum. aí, com a massagem, isso pode ser desbloqueado. Uhum. Um Exatamente. exemplo, né? Um exemplo além do que é, os traumas, né? Que abusos, coisas assim nesse sentido, né? Que as Uhum. pessoas possam ter vivenciado. Eu observo realmente isso que acontece, né? Então, tenho feito acompanhamentos, estudos, sempre tenho procurando saber. Eu gosto de me atualizar com relação às emoções. Então, para mim, as emoções são um caminho que todos nós tínhamos que conhecer as nossas próprias emoções. Fácil não é, é muito difícil, mas conhecer. E em busca de conhecer as emoções, eu comecei a estudar também com relação aos traumas que estão no corpo, né? O porquê que eles estão ali, de que forma que eles aparecem, como surgem e tal. Então existem hoje várias teorias e vários estudos com relação a isso. Né? Existem traumas que na concepção, que a gente, traumas indígenas, por exemplo, é um trauma que você, lá no útero, você achou que fosse um trauma. Às vezes não é isso, às vezes, né, os pais estão discutindo algo e inconsciente a criança que está sentindo lá sentiu. Não, eles não me aceitam, não, eles não me amam, eles não queriam que eu estivesse aqui. Então isso fica registrado. E tudo está ali no corpo. Então vejo que realmente trabalhar com a terapia tântrica, com a massagem tântrica, é fazer essa liberação desses traumas, desses processos traumáticos, ou dessas negações, ou dessas, como podemos explicar, dessas interpretações. Eu vejo que assim, são interpretações que cada um de nós temos, nossa mesmo. Às vezes não é nada, algo sério, mas às vezes você ouviu alguém comentar alguma coisa e você pensa que é com você, e isso já transforma quimicamente alguma coisa no teu corpo. E vejo que também as, eu estava falando das emoções, nós temos uma vez, vou contar uma historinha, fui fazer uma entrevista de emprego muitos anos atrás, trabalhava numa empresa já há 10 anos e estava querendo sair dessa empresa e fiz uma, participei de uma seleção numa segunda empresa que me chamaram e ele diante do psicólogo ele me fez uma pergunta: quem era eu? Quem é você? E naquele momento eu parei e fiquei assim, eu não sabia quem eu era. Eu era, eu era assim, eu falei assim, meu Deus, tem um filme que é Quem Sou Eu, né? E eu fiquei me perguntando quem sou eu. Por quê? Porque eu não me conhecia. Eu não me conhecia. Por que eu não me conhecia? Porque justamente assim, as emoções como raiva, como medo, né? Como a tristeza e tal, nós achamos que são coisas, são emoções negativas. Nós achamos que, não, eu sou um ser bonzinho, né? Eu sou um ser do bem e eu não sinto raiva, né? Eu não posso sentir raiva porque eu sou um ser de luz. E na verdade não é nada disso. Todas as emoções que existem, como raiva, como medo, como a tristeza, elas fazem parte do ser humano. E nós temos que acolher essas emoções e fazermos com que, não que elas permaneçam ali para a gente ficar 25 horas pensando nela, mas acolhê-las, ver exatamente o que elas estão trazendo de mensagem e deixar elas ir embora. E foi a partir de conhecimento também da terapia tântrica e outras terapias que eu fui descobrindo exatamente. Que um dia alguém me falou assim: ah, você tem muita raiva dentro de você. Eu falei assim: imagina, eu raiva, eu sou, né? Sou um menino do bem. Mas aí na verdade não era nada disso. Realmente eu tinha, né, que nós temos, porque justamente segura o choro, né, não faça isso, não pega ali, não faça aquilo, e você vai aprendendo a ser o bonzinho. Você vai aprendendo a ser apenas o que a sociedade deseja. Aí vamos entrar justamente no assunto agora, que é bem interessante, eu acho que é interessante para a gente discutir um pouquinho, que é assim, o que você acha, não sei se você concorda comigo, que as pessoas não vêm fazer a terapia tântrica justamente porque
ficam com receio, medo, etc., do que o vizinho vai pensar. Você acha que tem muito disso ainda ou não? Como assim? Por exemplo, assim, eu não vou fazer massagem tântrica porque o que eu vou, se eu for fazer, o que que as pessoas vão pensar de mim? Entende? Que o vizinho vai achar que, pô, eu estou fazendo algo que não é do bem, algo que não é pessoa direita não faz. Você acha que ainda tem muito disso? Ainda tem, ainda tem. É, principalmente as pessoas que são, como é que eu posso dizer? Que elas têm religiões um pouco mais rígidas, né? E aí o pensamento delas também já fica mais rígido e às vezes elas podem ter dúvida se estão fazendo algo errado, algo que Deus não aprovaria, coisas assim nesse sentido. Uhum. Sim. Ou até mesmo da sociedade, né? Uhum. Dependendo, é uma figura pública e às vezes ela prefere manter isso em segredo. Como também algumas pessoas elas têm um certo receio de procurar um psicólogo, por exemplo, porque Sim. lá atrás alguém falou, quem procura isso não tem a cabeça boa, coisas assim Sim. nesse sentido, né? Esses tipos de comentários. Sim. Incutir, colocar na pessoa que isso não é o. Tinha uma palestra, voltando, tinha uma palestra que o nome da palestra é a normose. A normose. E quando todos nós fazemos a mesma coisa, nós tomamos as mesmas atitudes e falamos as mesmas palavras e seguimos o mesmo ritmo, nós estamos na normose. Ou seja, aquilo pode ser que para você não tenha sentido, mas como todo mundo está fazendo, vamos fazer. É uma normose. Você está entrando sempre no mesmo ritmo e não querendo sair do lado justamente para não desagradar, né? Mãe, pai, o vizinho, o primo, a tia, e muitas vezes você deixando de ser você. Eu estive também pensando esses dias, fazendo uma live, ela vai se chamar ainda Você Não É Todo Mundo. O porquê você não é todo mundo? Porque isso nós ouvimos dos nossos pais, todos, eu acho que assim, todos que tiveram pais já ouviram essa frase, você não é todo mundo. Quando você queria ir para uma festinha, aí você dizia assim, mas fulana vai, ou fulano vai. Não, você não vai porque você não. Todo mundo vai. Você não é todo mundo. Ou quando você queria uma roupa nova, fulano tem, mas você não é todo mundo. E muitas vezes é isso. Você não é todo mundo, porque nós só ouvimos falar, replicamos talvez para os nossos amados essa mesma frase, você não é todo mundo, mas nós não paramos para refletir exatamente na potencialidade que essa frase tem. Você não é todo mundo. Se você não é todo mundo, o porquê você não experienciar algo que vai trazer benefício para a tua vida? Se você não é todo mundo, por que você não procurar ter um autoconhecimento? Né? Se você não é todo mundo, por que você não procurar conhecer você? Você se olhar, você se entender, você se questionar, né? Você perguntar para você mesmo, por que estou tomando essa atitude hoje? Por que eu deixei de tomar essa atitude? Ou por que eu não quero ir numa festinha e aí alguém diga assim, mas você tem que ir porque eu fui ontem com você em tal lugar. Daí você vai, né? Mas ele não está aceitando. Então, assim, o você não é todo mundo, é justamente isso. Eu vejo que hoje, além das pessoas estarem com esse medo de tomarem atitudes, não uma atitude, mas assim, apenas dizer assim, eu vou lá experimentar uma sessão de terapia, né? Com, logicamente, todas as seguranças, né? Num lugar seguro, com alguém competente para passar essa segurança, mas a pessoa justamente é isso, ela tem medo do que talvez às vezes ninguém, como você falou, nós como terapeutas, temos que nos manter em sigilo, né? Então assim, o sigilo faz parte da nossa profissão e assim, mesmo assim a pessoa ela não vai lá porque e se alguém ficar sabendo? Como se alguém ficar sabendo? Isso ela vai sabendo, vai ficar sabendo por você, mas também não vai interferir na tua vida. Não é se você não permitir, porque você não é todo mundo. Não é verdade? Eu vejo dessa forma, assim,
Então, se as pessoas... E tem outra coisa, também eu vejo e observo que as pessoas esperam chegar no fundo do poço para pedir uma corda para sair do poço. Quando você fala assim, vamos fazer uma terapia integrativa, vamos trazer para o teu universo. Eu não tenho curso de Axis ainda, mas um dia farei com você, né? Vamos fazer essa junção. Então, assim, a pessoa, ao invés de procurar fazer uma barra de Axis preventiva, né? Não esperar que chegue uma doença, que chegue algo que eu não consiga mais resolver, para que eu tome uma atitude e vá em busca. Aí, justamente, às vezes acontece. A pessoa procura várias outras alternativas, daí a última é as terapias integrativas. Ou, em vez de, deveria ser o inverso. Então, vamos fazer uma prevenção com as terapias integrativas, e a partir do momento que realmente o meu corpo já somatizou no meu corpo, eu vou para a medicina tradicional, que tem que caminhar juntos. Eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra, né, um psicanalista, ótimo. Mas dar essa margem, ou seja, esse caminhar, usando as terapias integrativas, que ela não vai afetar o teu corpo, pelo contrário. Ela vai te dar um norte para um autoconhecimento, e a partir daquele momento você já começa assim, então, realmente eu preciso, além desse trabalho que eu estou fazendo, eu preciso de mais apoio, eu preciso de mais ajuda, eu preciso de ter mais pessoas comigo para que eu me torne 100%. Você não acha isso? Sim. Fala mais aí. Eu? Não, eu vou precisar fazer uma pausa rapidinho. Aí você pode continuar a live. Só vou buscar o meu carregador celular. Certo, vamos ver se vai... A bateria aqui tá indo rapidinho. Então, não, tá bem, pode ir a pausa aí. Mas pode continuar a tua linha de raciocínio. Não, eu vou continuar, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então é assim, amigos, estamos aqui. Nós vemos que justamente isso, e a partir do momento que você tem essa ideia, tem essa aceita que você poderá incluir na tua vida uma terapia natural, uma terapia que não vai te trazer, não vai te trazer contraindicação, que não vai te afetar de nenhuma forma fisicamente, que não vai trazer problemas a você, que coloque isso como uma experiência. Porque a partir do momento que você começa a ter essas experiências de vida, começa você a tomar posse do teu corpo, a tomar posse da tua vida. Você começa já a ter uma direção para a tua vida, que é importante. Por exemplo, assim, as pessoas têm, eu estava falando agora há pouco sobre emoções. Então, as pessoas têm medo medo de sentir medo, né? Medo das emoções, justamente por quê? Porque não conhecem a si. Aí tem uma crise de ira, de raiva, e acha assim, não, eu não podia ter essa crise de raiva porque eu não me conhecia, porque eu não me conheço. E a partir do momento que você se dá essa oportunidade de você experienciar uma terapia tântrica, né? Viver essa experiência, trazer para o teu universo as energias, tirando como digamos assim, esse véu que estava em cima dos teus olhos, as coisas fluem. Eu acompanho muito Wagner Borges, não sei se você já acompanhou, Rede, ou já viu. Wagner Borges, um dos maiores especialistas em chakras, também ele trabalha muito com viagem astral, ele é incrível, assim, o conhecimento que ele tem. E ele sempre fala assim, que sempre que as pessoas chegarem até você para fazer um tratamento, para fazer uma terapia, um acompanhamento, elas têm que chegar com o copo meio vazio. Né? Meio vazio, não copo cheio. O que acontece hoje? Quando nós vamos falar sobre massagem tântrica, sobre terapia tântrica, as pessoas já vêm com o copo cheio. Com um copo cheio de preconceitos, com um copo cheio de preconceitos, com um copo cheio de vergonha, com um copo cheio de um monte de situação, e não abaixam esse copo para que comecem a colocar novas informações. Né?
Então, assim, eu vou agendar uma sessão. Eu vou agendar essa sessão sem, primeiro, as grandes expectativas, porque às vezes a expectativa demais frustra, e você chega num lugar, num local, fazer um atendimento, vai receber o atendimento, e aí você não sente, começa a receber o atendimento, você não sente nada, digamos assim. No primeiro momento, entre aspas, você não sente nada, mas ainda está ali trabalhando. Você não sente nada. Daí a pessoa vai para casa e daí fala pro vizinho, eu fui lá, não gostei porque não aconteceu nada de diferente. Mas por quê? Porque ela já chegou com o copo cheio. Ela chegou ali com o copo transbordando de comentários, de disque-disque, de falsas impressões de outros. E aí chegou, ela não pôde nem começar a experienciar exatamente aqueles momentos. Por aí chegou assim, não aconteceu o XY que aconteceu com fulano, com ciclano, comigo não aconteceu assim, não funciona. Isso aí é papo furado, não é? Cada um tem ir com o copo vazio. Com relação a copos assim, de energéticos, né? Não sei se você está lembrado, um dos primeiros cursos que nós demos em conjunto, nós oferecemos, que eu cheguei, depois das sessões que nós fizemos um atendimento duplos, eu creio que foi, eu fui para casa e comecei a ter câimbras intensas em todo o meu corpo. Eu até liguei para você e falei, o que eu faço aqui que eu tô me torcendo todo de câimbra? Quantidade de energia que estava fluindo. Então é justamente isso, né? A pessoa chega com o copo cheio, pensou que não aconteceu nada, vai para casa e essa energia está trabalhando. Essa energia está fazendo o trabalho que ela tem que fazer, e a pessoa daí, como ela já estava com o copo cheio, ela nem percebe o que está acontecendo ao seu redor. Não é isso? Você quer dizer assim que você quis colocar esse exemplo que o teu copo até estava cheio e aí quando você chegou em casa você percebeu. Exatamente, assim que o meu copo encheu, eu não percebi, quando cheguei em casa Transbordou. eu vi que transbordou, porque é justamente isso, no momento ali de você estar fazendo atendimento, acho que foi um dos primeiros atendimentos que nós fizemos, e que realmente não tinha ideia da quantidade de movimento de energia que tinha. Para mim, não tinha acontecido nada de extraordinário durante a sessão, tudo tinha transcorrido dentro do protocolo, digamos assim, porque existe um protocolo, que é um protocolo geral, que nós seguimos, mas cada situação pode ocorrer de forma diferente. Cada pessoa é uma pessoa diferente, cada situação é diferente, cada história é uma história, cada cabeça. Mas assim, como não tinha acontecido nada fora do comum, eu imaginei que não, que tudo certo, que eu não tinha sentido diferença nenhuma no meu corpo, física, e quando eu cheguei em casa, transbordou. Então era justamente, eu estava com o meu copo cheio daquela vez, e eu não estive aberto para realmente receber essa informação, assim. Uma das assim, essa movimentação de energia que a gente faz, realmente ela é muito intensa, né? É muito intensa. Além da movimentação de energia, nós como terapeutas, que nos resguardar, né? Tomar nossas precauções justamente para não trazer para nós o que é do outro, deixar com o outro o que é o outro, né? Como você falou, usar os símbolos do reiki, fazer as nossas concentrações para que justamente a nossa carga não aumente, né? Que cada um siga com o seu caminho. Mas fale mais alguma coisa aí, que eu tenho já algumas coisas. Estou escolhendo aqui o que a gente vai falar daqui a pouco. Essa é uma pergunta assim muito frequente, né? Que os clientes perguntam, né? Mas você está aplicando a massagem, você não sente nada? Sim, a gente sente essa energia ativar, passar por nós também. E às vezes a gente utiliza de algumas ferramentas mentais para encaminhar essa energia que está mais densa, né? Para enviar para a Terra, por exemplo. Ou mentalizar uma luz, uma chama violeta, algo assim nesse sentido. Né? Porque acontece, né? De ter umas energias mais densas. Né? Não é sempre, mas acontece também. E as pessoas, elas, nessa forma, também pensam assim, que o terapeuta está ali, está fazendo atendimento, principalmente eu como
eu me especializei e procuro atender mais mulheres, fala assim, ah, mas você não sente nada, você não mexe com você, você não se excita durante o atendimento. Não, não, não. Isso não quer dizer que eu não sinta essa energia. Isso não quer dizer que eu não esteja sentindo justamente passar por mim toda essa energia. Mas quando nós estamos trabalhando, isso que é o diferente. Eu vou contar uma pequena história. Gosto de contar história. Eu tive uma mãe adotiva que há 3 anos ela faleceu e 2 anos, quase 3. E ela foi massoterapeuta a vida inteira, a vida toda, assim. Tinha um conhecimento incrível, uma energia fora do comum, uma mediunidade incrível. E certa vez, muitos anos atrás, eu devia ter 20 anos, mais ou menos, 20 e poucos anos, ela se ofereceu para ser a minha tutora. Ela se ofereceu para me ensinar o que ela sabia, passar para mim o legado da massoterapia. E ela tinha um conhecimento incrível, assim. E na época eu não quis, porque eu falei assim, imagina, vou fazer uma massagem lá, e aí eu com a minha mente, na mente já levando para o outro lado. Ah, eu vou tocar no corpo de uma pessoa, já vou ter pensamentos sexuais. E passaram-se muitos anos, hoje eu sou um terapeuta que trabalha com o corpo, e vejo que, mas na época ela me falou assim, você não entende nada mesmo. Foi isso que ela me falou, você não entende nada. Né? Isso não existe, não acontece. E hoje com o conhecimento que eu tenho, hoje que eu digo, desde que eu iniciei, né, nas terapias, realmente ela tinha toda a razão. Só que eu não entendia isso. Então, assim, quando você está fazendo um atendimento, você está presente para a pessoa. Não é você, né? Nós somos só o canal. Nós somos só apenas uma ponte. Então, nós fazemos o nosso atendimento. As emoções da pessoa são as emoções da pessoa. A energia que está passando é a da pessoa. Muitas vezes nós canalizamos essa energia e nós apenas entregamos para a pessoa, não é? E é assim, é uma forma de. Então, para nós, assim, mas você não sente que o teu corpo não responde quando você está tocando uma pessoa? Não, não. Eu estou ali sendo um canal, eu estou apenas fazendo uma parte do meu trabalho. Estou ali atendendo a pessoa, olhando as reações que a pessoa tem para justamente fazer o melhor para ela. Não para traumatizar a pessoa, né? Porque a pessoa chega muitas vezes machucada internamente, e se você não fizer um trabalho decente, com acolhimento, você retraumatiza a pessoa com aquilo, né? Fica muito mais difícil. Então, não. Então, a gente é assim, nós somos apenas o canal e conosco não. Então, o que é meu, é particular. O que é seu, a tua energia que você está recebendo, vai ser sua. E é assim que nós trabalhamos. É assim que funciona. E como você. E com relação a. Fale um pouco, que eu também falo daqui a pouco, sobre as disfunções. O que nós podemos tratar na terapia tântrica? Disfunções sexuais. Exatamente. Você quer falar das femininas e eu falo das Sim, masculinas? eu falo das femininas. A anorgasmia, né, que é a ausência do orgasmo, Uhum, pessoa que tem dificuldade ou que alguma vez atingiu e depois não conseguiu mais, uhum, é comum, é mais comum na mulher, né, mas também pode acontecer com o homem. sim. E aí a gente primeiro investiga se isso pode ser por causa de algum medicamento, algum trauma emocional que essa pessoa viveu, para depois iniciar o tratamento com a massagem e até mesmo exercícios corporais, né? E também, às vezes, a pessoa ela precisa conversar com o médico dela, se ela estiver tomando algum medicamento muito forte e tal. Uhum, Também as disfunções da ejaculação, a ejaculação rápida, a ejaculação precoce, a ejaculação que demora muito, retardada, né? também a dificuldade na ereção, Uhum, às vezes por falta de uso
por hormônio baixo, né? A testosterona. Ah, às vezes, o problema também é emocional. E aí a gente vai investigar o que é que está acontecendo. E às vezes até por medicamento. O Uhum, excesso de hormônio, isso também pode causar uma disfunção erétil. E aí a gente investiga para depois uhum, tomar alguma atitude quanto a isso, né? Às vezes só com massagem e às vezes com a medicina tradicional também. uhum. Que é o ideal também, fazer acompanhamento. Uhum, E com relação na parte feminina, é justamente isso, né? É trabalhar também a anorgasmia, né? Que é a falta de a pessoa que nunca teve um orgasmo ou que tinha e algo em uma determinada época aconteceu de não ter mais, de não estar nesse nível como ela gostaria de ter. Vaginismo, que seria a dor na região genital, a dispaulinia, né, que também é a dor também na região. Então tem justamente, e eu vejo também que além da a parte hormonal é muito importante, foi bem que você colocou que fazer primeiro também um acompanhamento médico justamente para ver o que está acontecendo. Há excesso ou falta de hormônios, é algo mais sério, medicamentoso que está tomando. Existem hoje já comprovados a medicação para a depressão, para a ansiedade, ela baixa muito a libido, ela atrapalha realmente, não atrapalha, mas ela dificulta a libido. Então, isso já é comprovado cientificamente. E, então, assim, dentro da terapia tântrica, da massagem tântrica, nós trabalhamos as disfunções também. Então, o vaginismo, a dispaulinia, a dor, a, ou mesmo a falta de contato com o próprio corpo, o conhecimento da tua região corporal, né, nós conseguimos fazer esse processo, trazemos essa tua consciência para isso, né? As dores pélvicas, o assoalho pélvico que não é fortalecido, né? Então a gente consegue fazer esse trabalho e primeiro também além de corporal, de consciência, né? E eu vejo também que um ponto bem interessante, as mulheres que entraram na menopausa, não sei se você concorda, que a terapia ela é muito eficiente, que ela trabalha, ajuda bastante, né? É uma parte hormonal, que é a parte hormonal que vai caindo, né? Os hormônios que é algo natural, mas assim, o corpo ele pode ser despertado, indiferente da faixa etária que você está, do momento que você está. Ele desperta, ele pode te dar respostas e pode ativar é, situações, pode ativar o teu corpo para que ele volte a estar sempre em frente, ou pode ser ativo, vivo, né? Não é porque a pessoa vivo. entrou na menopausa ela desiste de ter uma vida sexual ativa, desiste de cuidar do corpo, de se conhecer e tal, e pelo contrário. Então, através disso, eu vejo que a terapia tântrica ela pode dar justamente um caminho para homens e para mulheres encontrar uma resposta, muitas vezes, para as disfunções. Né? Um norte, ao menos assim. É dizer assim, não, aqui eu posso, vamos fazer uma tentativa. Às vezes é questões de ansiedade extrema, que pode estar atrapalhando. Às vezes é o copo cheio, né? A expectativa, vai encontrar alguém e dizer, oh meu Deus, vai ser assim, chega na hora, não é. Então é justamente o estar presente através da terapia tântrica. Né? Nós conseguimos. Mas vamos falar mais, vamos falar. Então eu vou recomendar, eu tenho uns livros aqui para recomendar, viu? Tenho livros para recomendar. Eu vou recomendar para quem está aí, que deixa eu editar, três livros. Um livro eu recomendo que é muito interessante, esse livro chamado Senta Que Nem Moça, da Marcela Gowan. Senta Que Nem Moça. Só o título você já pode imaginar o que tem dentro, né? Então é justamente isso. É é as, as crenças que foram colocadas tanto na mente masculina quanto feminina, que é o que nós estamos falando agora há pouco sobre
você não é todo mundo. Né? Então, senta aqui no moça, se comporte, você não deve fazer isso, não toque ali, não toque aqui, isso é feio, isso é sujo, não é do bem, isso é do mal, né? Então, esse livro, ele traz esse apanhado justamente de você ter essa consciência de que realmente essas crenças, elas fazem parte, às vezes estão na sua vida, mas que você pode dar uma assim, pode encontrar o teu caminho sem estar ligado. Outro livro que eu recomendo, justamente para quem está passando também por situações de disfunção com relação, principalmente para as mulheres, né? Para as mulheres, Vaginismo, Dispaunia, é o livro da doutora Márcia Oliveira, e chama-se Da Dor ao Prazer. Da Dor ao Prazer. Esse é um livro que ele esmiuça justamente todas as dores pélvicas, o vaginismo, a dispareunia, outras disfunções. Então ele te dá uma abertura, ao menos um norte, justamente para você seguir. De forma que eu vou trabalhar, onde que eu posso encontrar ajuda, digamos assim, onde que eu tenho, como que eu posso tomar os primeiros passos. Então é bem interessante. Outro livro é O Corpo Guarda as Marcas. O Corpo Guarda as Marcas, de Bessel van der. Então, esse livro, O Corpo Guarda as Suas Marcas, é o que nós estávamos falando no início da apresentação da live. Nós estávamos falando assim, que tem determinadas coisas que já vêm lá quando nós estávamos na gestação. Determinadas coisas que vêm na nossa infância. Existe a terapia, o corpo fala, né? Eles justamente assim, nós temos a nossa fase de quando os nossos neurônios eles estão começando a se desenvolver, existe uma fase, então existe em cada neurônio para que ele possa fazer as sinapses, que possa fazer os contatos neurônio com neurônio, existe como se fosse um fio, então aqui um fio elétrico, ele tem uma capa e por dentro passa o fio, né? Então existe uma bainha de mielina, que nós chamamos, essa bainha de mielina como se fosse a capa do neurônio. Então existe uma fase, desde a nossa concepção até 4, 5 anos, existem fases das nossas vidas e depende de como essa bainha de mielina ela está se desenvolvendo, depende do que o externo está nos trazendo, nossos pais, nossos cuidadores, nós vamos tendo os nossos traumas. O desenvolvimento desses traumas. E nesse livro, O Corpo Guarda as Marcas, o que acontece? As informações permanecem no nosso corpo. Se nós não tomarmos uma atitude para encontrarmos uma forma de desbloquearmos, de liberarmos, ele vai ficar conosco para sempre. E a partir do momento, aconteceu lá na minha infância, eu vou ter 2 ou 3 outros tipos de, não seriam traumas, mas de informações contrárias ao que eu desejo, ao que eu quero, ele forma um bloco e um dia ele explode. Então, por exemplo, assim, pessoas que vão para a guerra, ou pessoas que sofreram um estresse pós-traumático, um trauma referente a um acidente, ficam com isso armazenado. E um dia isso explode. E no livro ele fala o seguinte, que sempre que você passou por um momento de trauma na sua vida, sempre que você recorda, você vai contar pro tio, pra prima, pro amigo de novo, mesmo que você diga, ai, tá tudo bem comigo, internamente no teu corpo existem os teus neurotransmissores, eles jogam na tua corrente sanguínea as mesmas informações, ou seja, fisiologicamente o teu corpo está sendo atacado de novo. Então, assim, passei por um trauma hoje e daqui 30 dias eu vou lembrar e contar essa mesma história. Naquele dia que você está contando a história, o teu corpo ele vai jogar na tua corrente sanguínea, parte fisiológica, os mesmos hormônios que ele jogou lá no primeiro. Então, e nesse livro ele orienta que, além de você fazer um acompanhamento com a parte psicológica, emocional, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, que você também trabalhe o teu corpo. Que você trabalhe, coloque isso no corpo fora. E aí nós entramos com a terapia tântrica.
nós entramos com a massagem para justamente fazer com que você tome posse do teu corpo, você tome posse da tua mente, né, do- de você, e você consiga, porque o corpo é inteligente, né? Então, a partir do momento que nós tomamos posse, ele não vai pegar e liberar tudo de uma vez só, porque você não vai suportar, né? Então, assim, aí eu vou por passei por um abuso, e eu vou na terapia tântrica e vou ter uma sessão, duas, três, e vou me libertar. Não, teu corpo ele vai jogando essas informações à medida que você vai suportar. É a mesma coisa no reiki, né? No reiki, quando nós fazemos uma, um atendimento com reiki, a pessoa recebe ele 100% do reiki que nós fazemos a imposição, e a pessoa vai para casa. Só que dali 3 horas a pessoa diz, não, mas eu não estou sentindo nada. Por quê? Porque ela recebeu 100%, só que a bateria dela precisava apenas de 20%. Apenas de 20%. Então, é esses 20% do reiki que ela vai absorver, desculpa. 20%. E os demais não, porque o corpo dela não está sustentando. Não adianta receber. Mesma coisa assim, vamos supor para um lado da medicina tradicional, da vitamina. Você está com falta de vitamina D no teu organismo. E aí você vai lá, e o médico passa para você que você vai ter que tomar uma medicação com 50 mil WIS, com 50 mil unidades. Aí você vai, não, 50 mil, se eu preciso de 50 mil, eu vou tomar 100. Não adianta você tomar 100, porque o teu corpo ele só vai absorver até 50 mil. Então não adianta você superlotar aqui. E é justamente isso. Então, o corpo ele vai estar acessando essas informações de uma forma gradual, né? Seja na primeira sessão das nossas terapias tântricas, na segunda sessão ele acessa um pouco mais, e até chega um dia que ele abre toda a porta e diz, não, aqui não tem mais nada, está totalmente desbloqueado, segue o baile. Não é assim? É. E Então, aí, para cada pessoa é um tempo diferente, né? Não tem exato, você vai vir, vai fazer 3 sessões e vai ficar tudo certo. Não, não é exato. exatamente. É um momento único É ali. isso, exatamente isso. É questão de, vou receber hoje uma sessão, uma terapia, e tudo vai se resolver. Pode ser que sim, e pode ser que não. Pode ser que você tenha acesso a essas informações e que está tudo bem, mas se você. Eu vejo assim, Regi, não sei você, que se a pessoa for para casa e não praticar as orientações que normalmente nós passamos, ela volta a estaca zero. Né? Se você fala assim, olha, você deve chegar em casa, tomar um copo d'água, ou mais, se você não bebe, você vai fazer tal coisa, as orientações que normalmente nós passamos. Se a pessoa não segue, ela volta a estaca zero, porque não teve esse compromisso com ela mesma, não é verdade? Digo assim, não, agora está tudo resolvido, vou jogar tudo nas mãos dele, do terapeuta, o terapeuta que resolve, e eu não vou fazer nada, né? Não, mas tem que ter a tua coparticipação, não é verdade? Algo foi liberado, mas o corpo e a mente precisam aprender algo novo. Tem que ter essa nova informação para acessar aquilo que você quer, né? Exatamente. Eu vejo. Se Pode falar. se a pessoa ela sempre teve dificuldade em alcançar o orgasmo, ela tinha um caminho ali que ela seguia e ela tentava, ela não conseguia, ela tentava, não conseguia, tentava, não conseguia. Aí tirou o trauma. Se ela continuar com o mesmo roteiro de antes, pode ser que ela tenha um orgasmo ou não. Pode ser que ela precise fazer um novo roteiro, busque novas informações, toque o corpo de uma forma diferente, Uhum. com a mente aberta. Sim, Aí ela consegue, né? se permita, né? Se permita. E é justamente a maioria fica com receio até de ter pensamentos que sejam mais eróticos, digamos assim, né? De você observar, porque usar a imaginação. Eu vejo que a imaginação é o que dá a energia para que você consiga atingir os objetivos, o prazer na tua vida. Então, assim, se você tem até medo disso aí, eu digo de uma forma geral, né? Tem receio até de imaginar, assim, não vou imaginar porque é pecado, porque não pode, porque não, sabe?
Então é isso, é imaginar, é colocar para dentro, é você observar o que te dá prazer no dia a dia, o que te dá prazer. Muitas vezes nós confundimos o dar prazer com a parte, só apenas a parte sexual, mas o dar prazer é justamente isso, é você ouvir uma música boa, né? É você sair com amigos ou amigas, sentar em algum lugar e dar boas gargalhadas e boas risadas. Isso também são fontes imensas de prazer que vão trazer as boas energias. Uma pessoa que está bloqueada, que não sente prazer na vida, e que quando nós atendemos uma sessão e digamos, olha, assim, então você está fazendo X, Y, Z, e você nunca sai de casa, então comece a sair, convide alguém, uma amiga, para ir numa praça, sentar e conversar. Se ela não fizer isso, esse prazer já também está sendo bloqueado praticamente tudo, né? Justamente o que você falou. Se a pessoa não está fazendo algo novo para que essa fonte permaneça, volta a estaca zero. Volta a estaca zero. Aí volta as decepções. Porque não funcionou, porque não foi legal, porque eu imaginei que seria isso. É o copo cheio, né? Mas fale, já estamos conversando bastante tempo. Eu queria que você passasse assim. Então, assim, agora eu que vou falar. Eu falei a você, mas assim. Então, estamos planejando agora, no dia, a partir da semana que vem, e fazermos atendimentos em Joinville, né? Então eu quero deixar um convite aqui para todos que moram em Joinville e no próximo dia, né, 10, 11, estamos com vagas abertas para atendermos com as terapias, certo? Faz um Sim, atendimento para os casais, né, que muitos casais procuram. tem, E aí a gente vai deixar essa data em especial. tem. Uhum, E também para aqueles que querem fazer um curso e às vezes que são solteiros, né, e não tem alguém para convidar para ser a pessoa modelo. tem, Aí também tem essa possibilidade, né, que ou eu ou o Pedro nos tornamos ou o professor ou modelo ali. E tem. aí você solteiro, solteira consegue fazer o curso VIP Muito bem. individual. Isso mesmo. Isso mesmo, exatamente. Então, nos próximos dias, eu estou em Curitiba e a Regiane está em Joinville. Nos próximos dias, pretendo estar em Joinville para fazer os atendimentos. Já estão nos meus projetos para estarmos lá. E quero convidar todos para participarem, para entrarem em contato conosco, nos perguntarem, tirarem suas dúvidas, os seus receios, estarem abertos para vierem com seus copos vazios, que nós estamos à disposição para esclarecer, para passar a você todas as informações possíveis, para que você possa ter segurança no seu atendimento. Segurança, clareza, discernimento, faça opte por fazer os acompanhamentos conosco de uma forma genuína, pura, tranquila, porque nós vemos assim que todas as terapias corporais, eu vejo que o importante é você ter a confiança e você estar em relaxamento. A partir do momento que você está relaxado, você acessa níveis mais altos, níveis mais altos de consciência, níveis mais altos de energia física, de energia corporal, e nós, lá no seu espaço, que é maravilhoso, nós estamos justamente para proporcionar isso. Relaxamento, confiança, é de você ter esse contato com você e vai ser super bem recebido. Então, vamos, eu creio que já foi um tempo bacana, apesar que Sim, eu quero agradecer de coração por você ter me convidado. Invertemos, né? Agora você que me convidou para participar e em breve nós faremos outra. Quando estiver em Joinville, faremos uma live aí, né? E aí, né, será bacana para nós podermos chamar as pessoas também para o nosso bate-papo. Eu quero agradecer de coração e obrigado, né, por me acolher há 4 anos atrás aí para a nossa caminhada. Muito obrigado. obrigada, obrigada também pela parceria. Eu quero agradecer a todos que participaram, que estão participando da nossa live, dizer que em breve nós estaremos voltando com
outros tópicos, discutindo outras situações. Então, gratidão a cada um de vocês e até breve. Obrigado! Agora eu não sei como é que encerra aqui. É, também. Vamos ver aqui.